Continuemos os nossos estudos da Palavra do Senhor, tirando lições práticas para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para a nossa espiritualidade. Eu gostaria de continuar as nossas reflexões lá em Gênesis 49, quando Jacó abençoou seus 12 filhos. Nós já vimos alguns desses filhos e hoje eu quero compartilhar mais 6 filhos de Jacó com você. Nós faremos isso de forma breve, apenas comentando esses 6 filhos, e aí então vamos tirar lições práticas para nós. Você vai acompanhando, os versículos serão colocados aqui embaixo, porque eu não quero ler todos para nós não perdermos muito tempo com isso, mas você vai conferindo a palavra de Deus, que eu vou explicando para você. O primeiro filho que ele fala aqui então, nesse estudo nosso, começa no versículo 13. Esse primeiro filho é Zebulon. Se você der uma olhadinha no versículo 13, você vai descobrir que Zebulon, ele se tornou um homem, um negociador, que fazia comércio com o pessoal, os comerciantes marítimos. Então a palavra-chave para Zebulon seria comércio. É alguém que iria trabalhar no comércio e ele iria ficar muito próspero, comprando e vendendo produtos dos comerciantes marítimos. Isso aí está no versículo 13. Nos versículos 14 e 15, você pode ler a respeito de Issacar. E fala que Issacar é um jumento forte, de ossos, tal, aquela coisa toda. Você pode conferir aí. E aqui a gente percebe que Issacar era um homem forte, pronto para o trabalho rural. Era um homem que tinha toda a estrutura para passar horas e horas trabalhando no ambiente rural, plantando, cuidando de animais e tudo mais. Então ele tinha essa estrutura que nem todos têm. Eu mesmo não dou conta do recado, não. Imagina ficar lá cuidando dos animais, arrumando cerca, fazendo buraco com a enxada e plantando e o sol quente na cabeça. Cada um tem uma estrutura. Issacar, ele tinha essa estrutura de trabalhador. Era um homem forte e preparado para esse trabalho tão difícil. Na sequência nós vemos o filho chamado Dan. Dan está aí nos versículos 16 a 18 e começa falando aqui que Dan julgará o seu povo. Então a palavra-chave para Dan realmente é a palavra justiça. Para Zebulon era comércio, para Issacar é o trabalhador rural e Dan é justiça. Um descendente de Dan, que você deve conhecer a história, é Sansão, que ele, pela sua força e pelas suas estratégias, conseguiu vencer sozinho muitos filisteus. Ele mesmo derrotou muitos inimigos sozinhos. E Dan aqui é colocado como uma serpente pequena, frágil, e realmente era isso, essa tribo era uma tribo pequena, aparentemente sem força, mas que com as suas estratégias, com a sua astúcia, conseguia derrubar grandes inimigos e vencer grandes inimigos para estabelecer a justiça para o povo de Deus. Então essa serpente, com as suas estratégias e as suas astúcias, queria utilizar isso, apesar de pequena, para estabelecer a justiça. Na sequência, nós vemos Gade. Gade também é um outro filho. Se você der uma olhadinha no versículo 19, fala aí que Gade está ligada a guerras. Gade está ligada a guerras. É um povo que realmente teve muita guerra. Eles estavam ali entre os moabitas e os amonitas. Então Gade, em toda a sua história, sempre esteve em guerra. A palavra-chave aqui para essa tribo é guerra. Então veja, um é comércio, o outro trabalhador rural, o outro é justiça, o outro é o soldado, é o guerreiro que está no campo de batalhas. O próximo filho que Jacó dá a bênção é Azer. Azer diz aqui assim: o seu pão será abundante e ele motivará delícias reais. Azer estaria num local de terra fértil, onde iria produzir com facilidade muito trigo, muito milho, e ele também, a sua produção de azeite iria ser muito abundante. Então Azer iria viver com uma certa tranquilidade. Sabe aquele irmão próspero que vive de uma forma tranquila, porque tudo que ele faz, joga a semente e nasce, tudo dá certo. É a pessoa que tem o dinheiro tranquilo, ele vive com uma certa tranquilidade. E por último, no versículo 21, tem Naftali. Naftali também, esse homem, esse filho de Jacó, diz aqui que é uma gazela solta, ele profere palavras formosas. A palavra-chave aqui de Naftali é liberdade. Essa gazela solta, ágil, que corre com liberdade. Vamos pensar então Naftali
como aquela pessoa que a palavra-chave existencial dela é liberdade. O pessoal que está nos escutando, eu sei que tem motociclistas na nossa igreja, e uma das palavras-chave no motociclismo é a liberdade, que muitas vezes a águia simboliza essa liberdade de voar longe, acima dos problemas, né? E Naftali, se fosse hoje, seria um motociclista que vive na liberdade, que vive para curtir essa vida. Então, veja só o perfil desses 6 irmãos. Por que eu estou falando isso com você? Zebulon, comércio. Issacar, trabalhador rural. Dan, envolvido com a questão da justiça. Gade, guerreiro, soldado. Azer, aquela pessoa mais tranquila por viver numa prosperidade maravilhosa. E Naftali, a questão da liberdade. Liberdade. Veja, 6 irmãos diferentes no perfil, no comportamento, nas atitudes, nas capacidades e também nos seus limites. Se você trocasse eles de lugar, um não ia dar certo no lugar do outro. O que eu quero dizer com isso, meu irmão? Deus nos faz diferentes. Deus nos faz diferentes porque nós temos funções diferentes. Em primeiro lugar, na sociedade. Então hoje, quem sabe hoje, Dan seria um juiz, um advogado, mas não um juiz, um advogado pilantra, igual alguns que a gente tem lá no STF, mas um homem ou uma mulher que busca justiça, quem sabe não é tão forte, não tem um nome tão grande, mas se esforça e consegue estabelecer a justiça com as suas habilidades, com as suas estratégias, com o conhecimento da lei. Issacar é o trabalhador rural. Talvez alguns de nós, ou talvez alguém que você conhece, tenha esse perfil de trabalhar ali no sítio, na fazenda, de passar horas ali administrando isso daí. Issacar era assim. Zebulon, que trabalhava com comércio, nós temos irmãos que trabalham com isso. Sabe quando você tem aquela coisa que você fala que você precisa vender, mas no fundo você não quer vender? Vou dizer uma coisa para você, passa para mim que eu não consigo vender, porque eu sou terrível com comércio, eu não sei vender, eu não sei negociar, tá certo? Se eu fosse de alguma tribo, não ia ser essa tribo de Zebulon, porque eu não sei fazer comércio. Mas veja só, Zebulon sabia, e hoje nós temos irmãos e irmãs que sabem, e de repente esse é o chamado de Deus, é o seu papel na sociedade. E você tem que encarar isso como uma bênção de Deus para a sua vida. É algo que Deus te deu, é uma capacidade que você, ou Ele te deu desde que você nasceu, ou uma capacidade que Ele permitiu que você desenvolvesse através dos anos, e isso é muito legal. Gade, por outro lado, era o guerreiro, era o soldado. Antes de eu mudar para Brasília, eu morei um tempo lá, muitos de vocês sabem, eu não tinha nenhum amigo da área militar. Mas depois que eu fiquei uns anos lá, eu fiz muitos amigos militares, tanto da polícia militar quanto do exército e assim por diante, aeronáutica e tudo mais. Amigos que a gente aprendeu a amar e a gente aprendeu a compreender um pouco do pensamento do militar e eu vi a importância e o valor do militar. Gade era assim, homem de guerra, é o soldado, é o guerreiro. Então, meus irmãos, nós temos que entender que tem pessoas que têm esse chamado. E se você tem esse chamado, você não é menos do que o juiz, não é menos do que o que trabalha no sítio, que tem o sítio, não é menos aquele que faz o dinheiro no comércio, e não é menos também do que um azer. O azer, vocês lembram que eu falei que era aquele que era o próspero, que tudo que ele jogava na terra nascia, e que a palavra-chave para ele é tranquilidade, porque ele vive com tranquilidade, porque tudo prospera ali. Querido, se esse é o papel da pessoa na sociedade, Deus abençoe. Mas você não tenha inveja, porque de repente se você trabalha com comércio, de repente você trabalha na plantação, trabalha no sítio, você trabalha na área de justiça, você é da área de ensino, você é um pipoqueiro, você é um sapateiro, você é um pastor, você é um professor, cada um tem o seu chamado social e nós temos o nosso papel a desenvolver e Deus espera que nós venhamos a desenvolver esse papel na sociedade e honrá-lo na nossa atividade social também. Então esse é um chamado de Deus para a nossa vida também. E se você vê Naftali, a palavra-chave era liberdade. Muitas vezes as pessoas não compreendem esses que querem viver na liberdade, que querem viver mais solto, mas nós temos pessoas assim também. Com isso eu não estou dizendo pessoa que não trabalha. Não é isso que eu estou dizendo. Né? Se vocês acham que Naftali não trabalhava, vocês estão muito enganados.
Ainda mais naqueles dias, você não vivia de forma alguma, você tinha que trabalhar hoje para comer amanhã. Então, nós temos que entender isso. As pessoas têm um chamado social diferente, as pessoas têm mentes diferentes, as pessoas têm capacidades para desempenhar funções e tarefas de forma diferente, isso na sociedade, e isso também dentro do reino de Deus, dentro da igreja. Não cobre que o seu irmão seja igual a você, porque se a igreja, todo mundo fosse igual a você, a igreja fechava a porta em uma semana, tá certo? Se todo mundo na igreja fosse igual a mim, a igreja já tinha falido, já tinha fechado e nada dava certo. Nós precisamos de pessoas com funções diferentes na sociedade, com perfis diferentes na sociedade, buscando honrar Deus naquilo que são chamadas para fazer. E dentro da igreja também, nós precisamos de pessoas com perfis diferentes, com chamados diferentes, com propósitos diferentes, com capacidades e com limites diferentes. Para quê? Para que Deus seja honrado em todas as áreas, por cada um de nós. E o meu desafio para você é para que você comece a valorizar, em primeiro lugar, a você mesmo. Porque de repente você olha para outros e você acha que o que você faz é muito pouco perto do que o outro faz. Querido, é pouco que você faz se você não faz o que Deus está entregando na tua mão para você fazer. Mas se você está fazendo o que Deus entregou para você e confiou, fica tranquilo, não é pouco que você está fazendo. Porque o que Deus esperava de Zebulon é que ele fizesse comércio e fosse bom nisso. O que Deus esperava de Sacar é que ele trabalhasse ali na área rural e que ele honrasse Deus naquilo. O que Deus esperava da tribo de Dan é que fosse um povo que lutasse pela justiça, e é isso que Deus esperava dele, não mais que isso, não menos que isso. O que Deus espera de você? Se alegre com aquilo que Deus entregou nas tuas mãos, faça o seu melhor no mundo, no teu papel social, na igreja, dentro do teu papel, dentro do corpo de Cristo, porque dessa forma você vai honrar a Deus. Então, meu primeiro desafio é você olhar para você e se valorizar, saber que o que você faz, aquilo que Deus confiou para você é importante. E em segundo lugar, eu quero te desafiar também a valorizar o irmãozinho, a irmãzinha, que às vezes faz uma coisinha simples e você acha que aquilo que aquela pessoa faz não tem valor nenhum, que a pessoa às vezes é uma ignorante, que a pessoa podia estar fazendo mais. Meu irmão, não julga, não julga. Assim como a sociedade precisa das diversas profissões, das diversas funções sendo desempenhadas, no corpo de Cristo também. E o apóstolo Paulo ainda fala que aquelas funções que são menos valorizadas serão mais honradas pelo Senhor lá no dia final. Então que nós venhamos a aprender com essas palavras, dessa bênção desse Pai para esses filhos, compreender que nós somos diferentes, que nós exercemos funções diferentes, seja no mundo espiritual, seja na sociedade, mas que Deus espera que nós o honremos em todas as coisas, com corações gratos por aquilo que nós temos, com corações gratos por aquilo que nós não temos, porque naquilo que nós não temos, nós ousamos e descansamos, tentamos descansar no outro, naquilo que ele tem, naquilo que ele faz, naquilo que ele sabe. Que Deus seja honrado, que Deus seja exaltado nas nossas vidas, na nossa igreja, hoje e sempre. Amém.